Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos debater um pouco sobre a súmula 593 do STJ, que trata sobre o artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas e atualizações jurisprudenciais. Também siga a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo. Primeiramente, praticar sexo com menor de 14 anos é crime. A Lei 12.015 de 2009 acrescentou o artigo 217-A no Código Penal, criando um novo delito, que é o estupro de vulnerável. Antes desta lei, a conduta de praticar ato sexual ou atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos também era crime. Elas eram enquadradas no artigo 213, combinadas com o artigo 224-A do Código Penal, que era estupro com violência presumida por ser menor de 14 anos, ou o artigo 214, também combinado com o artigo 224, a linha A do Código Penal, que é o atentado violento ao pudor com violência presumida por ser menor de 14 anos. E mesmo que a lei 12.015 de 2009 revogou esses artigos 213, 214 e 224 do Código Penal, não houve abolício criminis, ou seja, o crime não deixou de existir. A lei fez simplesmente conjugar todas essas condutas no artigo 217-A, tendo o crime agora de estupro de vulnerável. Ou seja, houve uma continuidade normativo típica, que ocorre quando a norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime. Ou seja, a infração penal continua sendo tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. E antes da lei 12.015 de 2009, se o agente praticasse atentado violento ao pudor, exemplo, um coito anal, com um adolescente de 13 anos, haveria crime mesmo que a vítima consentisse, concordasse com o ato sexual, e também haveria crime mesmo que a vítima já tivesse tido outras relações sexuais preteritamente. Essa presunção de violência era absoluta? A resposta é sim. A presunção de violência nos crimes contra os costumes contra menores de 14 anos, prevista na antiga redação do artigo 224, a linha A do Código Penal, antes da Lei 12.015 de 2009, era absoluta, pois constituía, 14 anos, o critério objetivo para se verificar a ausência de condições de anuir com o ato sexual. Assim, essa presunção absoluta ela não poderia ser afastada, não poderia ser esvaziada, mesmo que a vítima tivesse dado seu consentimento, ou mesmo que tivesse tido experiências sexuais anterior, mesmo que fosse com outros parceiros. Atualmente, a discussão sobre presunção, ela perdeu a razão de ser, porque a lei incluiu a idade menor de 14 anos no próprio tipo penal, ou seja, praticar ato sexual, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, ponto. E é o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. E a fim de que não tivesse mais qualquer tipo de dúvida, o STJ pacificou a questão, editando a súmula 593. A súmula 593 do STJ, ela diz assim: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. E aí o que acontece se um garoto de 13 anos pratica ato sexual com sua namorada de 12 anos? Haverá o que a doutrina chama de estupro bilateral. Os dois menores de 14 anos praticam conjunção carnal ou outro ato libidinoso entre si. Em outras palavras, tanto o garoto como a garota, neste exemplo, serão vítimas e autores ao mesmo tempo de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Existe uma teoria chamada a exceção de Romeu e Julieta. Ela se trata de uma tese defensiva a qual, se o agente praticasse ato sexual consensual, conjunção carnal ou ato libidinoso, com uma pessoa menor de 14 anos, não deveria ser condenado se a diferença de idade entre agente e vítima não fosse superior a 5 anos. Exemplo, Lucas tem 18 anos e pratica sexo com sua namorada de 13 anos. Pela exceção de Romeu e Julieta, por essa teoria, ele não deveria ser condenado pela prática de estupro de vulnerável. Em regra, não é aceita nem pela doutrina e nem pela jurisprudência. Ou seja, mesmo que a diferença de idade entre a vítima e o autor do ato sexual
seja inferior a 5 anos, e mesmo que o sexo seja consensual, e mesmo que eles sejam namorados, em regra vai haver o crime. Só que no caso concreto do STJ, no RESP 1977-165 do Mato Grosso, 165 do Mato Grosso do Sul, houve uma relativização do que foi explicado. Olha a situação hipotética. Um rapaz, na época com 19 anos de idade, começou a namorar com um adolescente de 12 anos de idade. E os pais da adolescente sabiam da relação e deram permissão para a garota ir morar com o cara. Do relacionamento resultou o nascimento de um filho, devidamente reconhecido pelo genitor. Quando a filha do casal nasceu, o relacionamento se tornou mais conhecido, a situação chegou até o Ministério Público e o Ministério Público ofereceu denúncia contra o rapaz por estupro de vulnerável. E aí o caso chegou no STJ. Para o STJ, neste caso concreto, houve ou não houve estupro de vulnerável? Neste caso concreto, o STJ decidiu que não. Regra: crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com agente, súmula 593 do STJ. Contudo, neste caso, distingue-se na situação que originou a súmula 593, que é o tema 918, a vítima era uma criança de 8 anos de idade e o réu tinham idade de 21 anos. No caso concreto, ao tempo do fato, o autor tinha 19 anos de idade e a vítima adolescente contava com 12 anos de idade. O STJ analisou o caso concreto. Havia concordância dos pais da vítima, havia concordância da própria vítima e havia uma criança, fruto do relacionamento do casal, que essa criança também é merecedora de proteção. O que o STJ entendeu é que não se registra proveito social com a condenação do réu. O fato delituoso não se mostra de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Diferente disso, o encarceramento do réu ia causar mais prejuízo. Por quê? Ia causar ofensa aos valores protegidos pela Constituição, tais como família e a proteção integral da criança. O STJ pensou mais na criança, que haviam particularidades especiais no presente caso. Era uma família formada que teve um fruto, e esse fruto merece proteção. Colocar o autor em encarceramento destruiria aquela família e traria graves prejuízos à criança. Portanto, no informativo 777, o STJ reiterou os termos da súmula 593, reiterou também o não acatamento da exceção de Romeu e Julieta, mas fez uma distinção ao caso julgado, merecendo essa distinção em razão das peculiaridades do caso concreto. Haver uma criança, haver a formação da família, haver a concordância dos pais da menor e haver todo este fato de qual ia haver, inclusive, o registro da criança pelo autor do fato como sendo seu filho. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas e atualizações jurisprudenciais. Também siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.